Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E já vamos começar o nosso Marco Zero desta manhã de sábado, desse dia 9 de outubro, para falar de natureza. Eu particularmente é um tema que eu gosto muito, falar de aves, falar de pássaros, meu caro Paulo Boglia. Isso mesmo, nossa região é rica, né? Inclusive nesse aspecto. Então, Moacir, como eu adiantei antes, nós veiculamos lá no portal H2Foz um vídeo, uma reportagem em vídeo produzida pela jornalista iguaçuense Isabelle Ferrari, com o Marcelo Rocha, ele que é um guia de turismo profissional e especializado aí em observação de pássaros. Então, após anos de pesquisas, ele criou um projeto chamado Vem Passarinhar Foz, olha que sugestivo, para passear com moradores e turistas, revelando quais são os pássaros que habitam alguns espaços urbanos de Foz do Iguaçu. Então a gente vai conversar agora com o Marcelo, que vai explicar pra gente que história é essa de passarinhar em Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e divulgar, ajudar na divulgação. Tem muita gente participando aqui já na cidade. Hoje, inclusive, é o Global Big Day, é uma data internacional que foi escolhida para o Hemisfério Sul para fazer observação de aves. E as pessoas, elas só submetem listas em um site, uma plataforma, listas, vídeos, fotos, para poder divulgar mais a observação de aves e contato com a natureza. Legal. Ô Marcelo, antes de fazer a primeira pergunta aqui, eu vou inserir o Alexandre na nossa conversa. Bom dia, Alexandre Palmar, junto aqui na bancada. Além de conversar sobre o projeto, a gente tem um desafio no final aí para o Marcelo, não é isso, Alexandre? Bom dia, Moacir, bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo, obrigado por atender nosso convite. Sim, tem um desafio especial preparado para o Marcelo aqui, eu peço que os ouvintes aguardem, porque é um desafio, não é um desafio tanto quanto esse desafio mundial, mas eu acho que vai dar para brincar legal aqui no finalzinho. Não deixa de ser um desafio, então aí os conhecedores de pássaros aqui de Foz do Iguaçu acompanhem o nosso programa, porque no final a gente vai fazer uma dinâmica aqui para ver se conhecemos mesmo tanto quanto dissemos que conhecemos. Marcelo, você criou um passeio gratuito para observação de pássaros em Foz do Iguaçu. Conta pra gente um pouco sobre esse roteiro, a proposta em si. Enfim, explica aí um pouco pra gente qual é o trajeto que você costuma fazer, a duração desse passeio, nos ambientalize aí nesse meio junto aos pássaros aqui de Foz do Iguaçu através do seu passeio. Então, qual que é a ideia? Essa ação do Vem Passarinhar Foz, as pessoas solicitam uma observação. Eu prefiro ir no local onde as pessoas residem, o ambiente onde elas moram, para conhecer o ambiente lá, o local, e que as pessoas comecem a fazer observação a partir da área de residência delas. Eu acho que a Isabelle e até a equipe do H2Foz, eles fizeram um trabalho espetacular, e assim, para aguçar a percepção das pessoas, que elas tenham mais contato com a natureza e visão da riqueza que a gente consegue encontrar só na área de Foz do Iguaçu. Claro que Parque Nacional a gente tem uma reserva florestal super especial. A Floresta Atlântica de Interior ela foi interrompida entre a costa e a parte oeste do Paraná já há mais ou menos 50 anos, e tem muitas aves que elas estão isoladas aqui nessa nossa região. E a gente aqui no ambiente urbano, a gente começa a fazer essa descoberta das aves, dos ambientes também, dos cantos, a gente começa a prestar mais atenção, é coisa que as pessoas às vezes acabam passando despercebido, né? Então, pelo que você diz, é possível ouvir e observar os pássaros em qualquer lugar da cidade, inclusive nas áreas urbanas onde a gente vive. Em qualquer lugar da cidade, e eu acho que a melhor forma é a pessoa se acostumar com as aves que ela tem no cotidiano dela. Já me aconteceu, por exemplo, de um guia de turismo, ele falou: Marcelo, tem vários anos que eu escuto um passarinho cantando. Que passarinho que é esse, né? É o tal do alegrinho. E daí eu usei o playback, comecei a chamar, levei um binóculo para ele usar, tudo, e ficou super feliz, porque foi uma dúvida de vários anos, que às vezes você escuta tal ave e não associa quem é o autor daquela voz. Então a gente possibilita isso para as pessoas, de levar um guia de aves, um binóculo, a pessoa usar essa ferramenta que ela te potencializa assim, enormemente a observação, não só de aves, né, mas de animais, de plantas, orquídeas que você pode ver na copa das árvores, tudo. E também você começar a escutar melhor a natureza, né? Dar atenção para esse ambiente natural que a gente tem, e é muito rico na cidade de Foz do Iguaçu, né? Marcelo, você falou que está há 20 anos, né, aqui em Foz do Iguaçu, já fazendo esse trabalho de observação. Nesse período que você, nessas 2 décadas, né, o quanto você já catalogou, quantas espécies diferentes você já catalogou,
E quais são as principais que a gente encontra aqui em Foz do Iguaçu? Olha, em Foz do Iguaçu, quase 400 espécies. E na realidade, assim, quando eu falo 21 anos, foi quando eu comecei a trabalhar numa grande escola que eu, lá no Parque Nacional, no Macuco Safari, né? Lá que eu descobri que existe a profissão guia de observador de aves. Até então eu matava a aula, ia para os matos, nas fazendas, e eu ficava às vezes na neblina, no inverno, escutava os bichos. Eu passei algumas espécies, muitos anos escutando, tinha aquele canto na cabeça e não sabia quem era, né? Em 89 já tinha bebedouro de beija-flor, já alimentava os bichos, pegava o nosso sabão para ver o bichinho e depois soltava. Nunca tive animal em gaiola, mas sempre tive essa paixão e essa avidez por buscar literatura também sobre flora, fauna, geologia, até astronomia também, né? Sempre gostei de observar os astros. E assim, isso acabou juntando tudo. Entrei no turismo, a nossa cidade ela tem um potencial enorme, né? Hoje em dia a gente vê muito esse turismo de massa, mas a gente tem essa capacidade de gerar uma qualidade de atendimento e uma sensibilização para a questão do meio ambiente, né? Enorme aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu, pela biodiversidade, né? Só o Rio Paraná já é um grande corredor de biodiversidade. Muitas aves passam por aqui, tem muitas aves migratórias. E na cidade de Foz do Iguaçu não são muitas pessoas. Tem Luciana Schil, tem Fabrício Vilela, Thiago Bonato, Paula Carvalho, várias outras pessoas, Cris Farias, que fazem a diferença na observação de aves, porque assim, eles estão subindo dados, estão tirando fotos, estão incentivando. Hoje tem vários grupos aí na cidade circulando também, tirando foto. E eu lembro até alguns anos atrás, eu fui para Céu Azul, levei um telescópio, um binóculo e tal, e teve carro que deu volta na quadra 3 ou 4 vezes. O que esse cara tá fazendo aqui, né? E é uma coisa assim que você acaba despertando a curiosidade, e todas as pessoas têm uma ligação muito forte com a natureza. Só que às vezes a gente não se atenta para isso. É muito fácil você chegar num shopping, sempre comer um lanche, fazer alguma coisa. Agora, uma caminhada na natureza é sempre uma descoberta, nunca é uma igual a outra. E se você tem sensibilidade para isso, cada vez mais você se enriquece. Por isso que hoje em dia tem esse tipo de turismo, que as pessoas estão viajando o mundo para conhecer o mundo, o que nos resta ainda, né? E o que nós vamos deixar para gerações futuras também. Porque hoje a gente já tem mais ou menos 30% dos ambientes naturais preservados, né? E essa equação ela está assim progressivamente diminuindo. Então também é uma forma de alertar as pessoas para que a gente comece a entender, poxa, se eu for aterrar esse banhado, vão ter espécies que elas só vivem ali, a gente não vai encontrar. Então também tem essa parte didática também de contato com a natureza que é essencial, né? Porque a gente não existe qualidade de vida se a gente não deixar isso para gerações futuras. Se a gente só tiver ambiente urbanizado e agricultura a perder de vista, eu não sou contra a agricultura, mas soja já foi um capim. E o Brasil, um mato assim, né? E o Brasil a gente tem mais de 50 mil espécies vegetais, é isso que eu também falo nos passeios. 50 mil espécies, algumas foram meramente descritas, a gente não tem nem noção do potencial que a gente está queimando, né? De informações que a gente está queimando simplesmente hoje em dia só para plantar milho e soja. E o que a gente tenta fazer com a observação de aves? O meu trabalho, a minha missão como guia de turismo, é sensibilizar as pessoas e alertar para isso, né? Para esse potencial que a gente tem e a gente às vezes nem percebe. Não é só curiosidade, observar pássaros também, dentro dessas suas perspectivas, é promover uma integração diferente entre as pessoas e o meio ambiente, ou seja, de respeito e de valorização da nossa natureza, é isso? Totalmente, você está plenamente correto e assim, é uma viagem ao seu próprio interior, às suas raízes mais ancestrais. A gente está em ambientes naturais, tem os inconvenientes, né? Carrapato, picada de mosquito, a gente procura aquele passarinho raro e o mosquito sempre nos acha, né? Sempre vem atrás da gente, né? Mas assim, o contato com a natureza é uma coisa impagável, assim, a privilégio que nós brasileiros temos de ter toda essa biodiversidade, né? Tanto na Argentina, no Paraguai. E assim, eu fico muito feliz que na nossa cidade a gente tem, tipo, Parque das Aves, Projeto Carnívoros, a própria Itaipu, tem muita gente desenvolvendo trabalhos muito relevantes para a conservação do meio ambiente também, para a sensibilização e despertar. Eu sou simplesmente mais um que está oferecendo uma oportunidade para as pessoas terem uma experiência totalmente diferente em relação à Foz do Iguaçu. E em relação a essa experiência, Marcelo, como tem sido a reação das pessoas, né, ao fazer esses passeios, principalmente das crianças, né? Eu vi que você também faz questão de levar crianças junto, porque sai um pouco da tela do celular, do computador e se integrar mais, se integrar ou não, se apresentar à natureza, né? Sim. Como é que tem sido essa reação ao ver esses pássaros e ao ouvi-los?
Então, algumas pessoas elas demoram um pouquinho mais para despertar. No caso da reportagem, o filho da Isabelle Ferrara, ele foi um ator assim, não foi obviamente pensado, né? Porque aquilo ali foi da forma que foi feita a gravação, foi totalmente espontâneo. E ele já é uma pessoa que dentro de casa ele teve essa sensibilização, né? E o nosso papel enquanto guia de turismo não é mostrar conhecimento, mas é despertar a curiosidade das pessoas para perceber a riqueza que as cerca, né? Além de uma tela de computador, como você mesmo falou, uma tela de celular e tal. E as crianças, elas têm uma interação muito grande. Eu já fiz algumas palestras em escolas públicas e conforme você vai mostrando as fotos, não só de aves, né? Mas de ambiente assim, todo mundo tem uma ligação, tem uma história, porque é na casa do tio ou na chácara do avô e tal. Então você começa a mostrar que aquilo ali tem sentido. E se a pessoa simplesmente vê, é aquela questão de você ser alfabetizado para interpretar a vegetação também. Se você simplesmente vê aquelas plantas, você não conhece nada, ela não tem significado para você. Agora, a partir do momento que você entende, começa a compreender assim minimamente, como eu também, né? Começa a compreender as relações e as interações, que aquilo ali é um produto de milhares de anos de uma coevolução com o nosso clima, com o nosso tipo de solo e com a interação com outras plantas e animais, isso começa a ter um sentido muito maior, né? E a experiência fica, obviamente, muito mais rica. Eu acredito até que grandes filmes que já foram feitos, as pessoas se inspiravam na natureza, que a natureza é uma fonte de criatividade e de inspiração infindável para o ser humano também. A gente tem aqui no Marco Zero sempre o quadro musical, né? Uhum. E eu acho que o canto também desperta muito a própria harmonia, né? As composições sim. musicais. Nesse mesmo sentido aí do que o Alexandre, né, deixou mais lúdica aí a conversa. Em casa, Marcelo, o que a gente deve fazer para estimular, inclusive, as visitas aí desses cantantes, né? Agora a gente tem o sabiá, por exemplo, que é um pássaro que anuncia a primavera, e ele, né, encheu o peito para cantar. Esse é o período dele, né? O que a gente deve fazer, né, para ter mais pássaros rodeando aí nossas casas, nossas residências? E tem muita gente que coloca proteção nos telhados, etc, etc. O que você recomenda, assim? Olha, o que eu recomendo, por exemplo, eu tenho bebedouros de beija-flores em casa. O pessoal fala muito assim de abelha, o problema é a abelha. Gente, solução totalmente simples. Tá filmando aqui, né? Sim. Num copinho, tipo um copo pequeno, 200 ml, você coloca um dedo de óleo de soja, um dedo vinagre, e você moe um dente de alho, coloca num pincelzinho, você pincela as flores do bebedouro. Faz higienização uma vez ao dia disso aí, troca a água. É uma parte de água, quer dizer, uma parte de açúcar para 5 de água. Se você vai preparar 100 ml quer dizer, 100 gramas de açúcar, você coloca 5 vezes de água e troca diariamente isso aí. Os beija-flores começam a vir. Procure sempre, dê preferência sempre para plantas nativas. Plantas exóticas, elas têm pouca ou nenhuma interação com a fauna local. É importante a gente valorizar o que é nativo. A gente fala muito, está muito em voga replantio, reflorestamento. Isso também é importante, mas preservar o que é nativo, a riqueza que está ali no que é nativo, que tem essa evolução milenar que eu falei para vocês, ela é praticamente impossível da gente conseguir reconstruir isso uma vez que é perdido. É praticamente impossível. Então, assim, sempre valorizar as plantas que são nativas da região. Eu tenho visto aqui na cidade, eles estão plantando muito oiti, que é Mata Atlântica, mas ela não ocorre aqui na nossa região. E também evitar plantas, assim, você vai plantar somente essa, eu só tenho visto atualmente, né? Eu só tenho visto ela aqui. É uma planta da Floresta Atlântica, mas ela não é da nossa região, assim, pelo menos que eu não vejo no mato com frequência. Sim, não ocorre aqui. Não ocorre. Marcelo, eu vou fazer uma meia-culpa, mas a orientação que eu tive para plantar lá em frente de casa, umas árvores... Você plantou? Plantei oiti. Então, mas assim, e ela é uma planta... Por ser uma planta baixa e não pegar nos fios de... Exatamente, ela não pega nos fios, mas assim, eu entendo que ela tem o propósito, né, porque assim, ela evita manutenção na rede elétrica, tem uma série de coisas que ela é vantajosa também. Já é Mata Atlântica, é melhor do que uma planta invasiva, né? Mas assim, e não é errado o que você fez. O que a gente tem que pensar vai no mato, começa a estudar as plantas, tem vários aplicativos que você tira uma foto, vi um beija-flor visitando tal flor lá dentro do mato e tal. Estimula essas plantas aqui, pegar essas pequenas plantas para plantar na área urbana, sabe? Favorecer isso. E as aves, elas vêm ao encontro.
muitas aves elas só não ocorrem mais na região central de Foz do Iguaçu devido a essa supressão vegetal que a gente tem tido, né? Porque existe assim, se eu fosse mais drástico, eu diria uma esterilização vegetal, né? Mas Você existe tira uma árvore nativa e planta um coqueiro. você planta um coqueiro, uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a nossa região. Coqueiro não tem nada a ver. Então, a gente tem que favorecer isso, e você só começa a dar valor para essas coisas quando você começa a observar a natureza. Vai no Parque Nacional. O Parque Nacional é uma fonte de riqueza, né? Eu tenho aqui várias pessoas comentando, Alexandre, na nossa live. A Jaqueline Silva está mandando um bom dia. O Wagner Silva está mandando um bom dia também, dizendo o João Francisco mandando um bom dia, e principalmente o Marco Aurélio Gazzoni, diz que o Marcelo conhece profundamente o assunto, e um grande abraço do COA de Capanema. Opa. O Tiago Amaral também fala, grande Marcelo. A Elisângela de Paula Cunda, bom dia, diz que é muito legal essa proposta de passarinhos, Foz, show, parabéns. E o Wagner Silva diz que ontem estava andando pela Vila Yolanda e escutou 3 papagaios gritando, e não era numa casa, estavam soltos na natureza, e isso é muito legal, sempre a participação do nosso internauta. É isso aí. O Marcelo estava falando da planta, né, da árvore, e eu acho muito estranho quando as pessoas acham bonito aqueles pássaros nos fios elétricos, né? Uhum. Tá, beleza, é uma coisa que acontece, a gente vive na cidade, mas seria muito mais bonito se eles estivessem ali em meio aos galhos, né? É, bem mais bonito, sim, isso é verdade. Mas eles vão se adaptando ao nosso ambiente, né? Sim. Marcelo, falando ainda na questão de árvores e plantas e da nossa floresta nativa, né, da Mata Atlântica, nesses teus passeios você também tem observado mudança, né? Mudança nos fragmentos, nos remanescentes nossos aqui na área urbana. O que você tem notado de alterações aqui, daquilo que sobrou ou do que ainda resta para nós? Então, gente, nesses mais de 20 anos que eu tenho observado a natureza, levantem a mão aí as pessoas que conhecem banhados em Foz do Iguaçu. Eles são muito poucos. Levantem a mão as pessoas que já estão há mais tempo, que sabem da existência, que aqui já existia um banhado e está sendo aterrado, né? Principalmente devido à urbanização da cidade, o crescimento da cidade, e eu não posso fazer uma crítica a uma gestão política, nem a várias gestões, mas de repente a falta de conhecimento desse embasamento da nossa população, essas coisas vão passando, e a prefeitura ela disponibiliza um aplicativo 156, que você pode fazer denúncias, está sendo aterrado uma área, tal, você pode denunciar aquilo ali, porque na realidade você está eliminando nascentes, né, para rios também. A gente fala muito dessa crise hídrica, né? Isso daí também acontece porque se o agricultor, a gente tem aquela mentalidade que a gente tem que plantar até a beira do rio, você elimina vários banhados que continuam jorrando água no período de seca. Se a gente não mantém um mínimo da vegetação, porque floresta é fábrica de água pura, é fábrica de clima mais ameno, e quanto mais floresta, menos tempestade a gente tem, menos temporal a gente tem. Então tudo é uma consequência em âmbitos bem maiores do que a gente consegue imaginar. E em Foz do Iguaçu, o que eu tenho visto, assim, teve várias áreas que eu já fazia observação de aves, e hoje eu estou trabalhando à noite fazendo entrega com moto, e eu vou no endereço onde era uma fazenda, e hoje tem várias casas, as pessoas vivem muito bem, né? Mas assim, a nossa forma talvez de fazer essa expansão urbana da nossa cidade poderia ser melhor repensada para a gente pensar no longo prazo. Como é que a gente vai ter essa biodiversidade no longo prazo? Porque Foz do Iguaçu já é um símbolo de uma cidade ecológica. Nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, né? Então isso já atrai muita atenção. E a gente poderia dar mais qualidade de vida para a população também, tendo essa vegetação nativa, né? Temos aqui, Paulo, a opinião da Rosane Borba, diz o seguinte: a questão do replantio de árvores na área urbana é bem delicada. As nossas nativas são lindas, importantes no ecossistema, contudo de porte não adequado para ruas e avenidas. Infelizmente, isso se torna um dilema para a administração municipal. Muito bem. O Marcelo, você já deu a letra quando você abriu a conversa aqui conosco, mas eu gostaria que você rapidamente explicasse um pouco o que é esse desafio mundial de observação de pássaros que acontece exatamente hoje, 9 de outubro. Explica pra gente, por favor. No Brasil existem 3 plataformas principais que os observadores de aves usam. Zinocanto, que eles falam xeno-canto.org, para você fazer pesquisa de sons. Wikiaves, que é uma plataforma conhecidíssima, que a maioria dos brasileiros usa para subir fotos e sons. É como se fosse a tua coleção particular das viagens que você fez, tudo. E daí tem o eBird, que é uma outra plataforma norte-americana,
que eles desenvolveram esse desafio das pessoas, nesse dia 9 de outubro, no hemisfério sul, nessas 24 horas, subirem as listas com a maior quantidade de espécies que elas puderem observar, ou então a maior quantidade de listas também de um ambiente. Isso acaba ficando numa fonte de dados, de metadados muito grande que eles têm também, porque daqui a 20 anos, onde eu observei aves que tinham banhado, pode ter ali um condomínio depois, pode ter ali um centro comercial, né? E a gente vai saber também que ali já foi gravado tal ou tal ave que hoje já está extinta, por exemplo. Então Você participa dele? Eu participo. Subo avidamente listas e incentivo que as pessoas façam, inclusive no Vem Passarinhar Foz, quando as pessoas entram em contato lá no Instagram, mandam mensagem, tudo, eu costumo mandar uma lista de links, né? Para a pessoa já fazer pesquisa, porque é um autoaprendizado. E uma dessas é esse eBird, que hoje tem o dia do desafio, mas que elas vão construindo um histórico, porque você faz a lista de aves. Aí você clica lá no nome de tal ave, você tem muitas informações daquela ave, inclusive fotos, cantos, e é uma coisa que é muito didático, e o autoaprendizado hoje é o que mais está em voga, né? A internet facilita muitíssimo isso. Legal. Então, para a gente caminhar para o encerramento, o Alexandre vai conduzir o desafio aqui para você. Porque, antes disso, só mandar um alô aqui. O Emerson Augusto, lá da Cataratas S.A., mandou um alô. O Cláudio Twig também. E o Eliandro Avancini mandam um sinal de chuva aí, dizendo que está muito bom o programa. E aí, Alexandre, qual que é o desafio para o Marcelo? O que você preparou aí? Não, o desafio é simples, né? A gente sempre escuta, ainda mais agora no WhatsApp, vem muitos áudios de pássaros, isso e aquilo. Então eu queria só propor para o Marcelo, se ele topa um desafio, do seguinte: a gente selecionou 3 aqui áudios, são 3 cantos, né? Queria ver se você identifica. Vamos tentar, né? O primeiro tá na moda, tá até gerando polêmica. Não, o primeiro né? é nível easy, né? Não, esse aqui é só para... É fácil. Só a pra... visita chegou na sala para tratar bem. Entrada. Vamos lá? Vamos Esse lá. aqui virou meme, inclusive, nas conversas de WhatsApp. Vamos ouvir que pássaro é esse. Posso falar já? Pode. Esse é o Ben TV, gente. Inclusive Esse que tá tá fácil, agora né? fazendo até Foi mamão música. com açúcar aí, Esse né? já Foi uma coisa de amigo aí, eu acho, hein? Vamos pra começar você- a apimentar isso aí, Vamos, né? Agora Vamos. nível Intermediário. médium. Intermediário. Vamos Aquele lá. agora, Mocito. Vamos lá, o intermediário. Sabiá. Viu? Tá fácil, tá fácil. Tem várias espécies de sabiá também, né? Mas Não, genericamente o sabiá, né? Não, esse aqui é o Sabiá da Clube. Esse aqui, deixa eu achar onde tá, ele é tema de polêmica, inclusive. Né? Tem muita gente que tem medo, não conhece e acha que é uma bruxa Ah, sim. que assusta, né? Pô, Mocito, passou a letra. Não, calma. Pode ser uma coruja, pode ser tantos outros bichos, né? Tem Os vários, antigos- assim. inclusive a nossa colega Cláudia Oliveira um dia me ligou assustada de madrugada. Ai, tem um fantasma aqui em casa, porque quando eu vou no banheiro eu escuto esse bicho, de dia não tem nada, só de noite. Que é esse passarinho que eu, modéstia à parte, gosto muito. Já chegou? Essa é uma ave migratória. É uma das aves favoritas de uma grande observadora aqui da cidade, a Luciana Schill. É o urutau, que uma vez numa palestra do pessoal do Trilha Jovem, eu até gostei da expressão que o rapaz usou, ele chamou essa ave de emenda toco, né? Ele é uma ave migratória, ele se camufla, parece uma parte de um tronco, né? E a gente tem várias espécies aí ao redor do Brasil, algumas com um canto bem mais escabroso do que esse aí, viu? É. Tem umas coisas aí que dá medo. Você já se assustou com o urutau, meu caro O Alexandre? urutau tem essa característica que o Marcelo falou, que ele se confunde mesmo com troco, né? Ele é meio cinzento, assim. Sim. E o seu Marília que me apresentou uma vez, a gente tava fazendo um passeio, acho que Ah, ele sim, o Amarílio eu conheço. O cara Que folclórico. bonito, né? Aí, Aham. quando ele conseguiu fazer a foto do urutau aqui, ele ficou muito maravilhado. Esse aqui não tá mais... O Marcelo acertou, ganhou Sim, estrelinha. obrigado. 100%. hein, Esse aqui Marcelo? eu gosto muito, que às vezes ele tá no chão, ele parece até um camundonguinho. Pelo menos eu conheço ele com esse nome aí diferente, mas ele tá sempre no meio das flores no chão. Ele é meio investigador, esse passarinho aqui, ó. Vamos ouvir. Posso falar já? Pode. Essa é a nossa famosa corruíra, Essa devoradora mesmo, de insetos É. e parente do irapuru amazônico, né? Com aquele Viu? canto Sim. super conhecido da Amazônia, um dos símbolos da Amazônia. É a nossa corruíra aqui. Já que você falou em parentagem, tá aqui o bichão. Isso. Quinto e último, Marcelo.
Esse é o Irapuru lá. Viu? Acertou todas. Ah, Parabéns. Tô bem. Não tem nenhum que errou aqui. Esse aqui vamos colocar só para ilustrar o fim da conversa. Ó. Esse aqui já não está mais concorrendo, Aham. mas é um belo O pássaro. pássaro preto, né? Olha aí, Ele- ó. Acertou todas. Ah, não, Palmar. Aí tem que. Vamos louco, colocar hein? até um Na aplauso próxima- aqui. Aplauso, Não, aplauso. Obrigado. Aplausos. Impressionante. Marcelo, então para a gente finalizar essa conversa super interessante, muito esclarecedora e convidativa, porque imagino que todos que acompanharam esse bate-papo aqui ficaram com vontade de fazer o passeio aí conduzido pela tua experiência. Deixa para a gente os teus contatos, como as pessoas podem te localizar nas redes sociais aí para acompanhar seu trabalho e também para agendar a observação de pássaros contigo. Por favor, passe todo o teu serviço. Gente, pelo menos uma vez ao mês, vem passarinhar Foz, tudo junto no Instagram, no Facebook, vocês podem me encontrar lá. Manda uma mensagem por ali, eu passo o WhatsApp, a gente combina, no mínimo uma vez por mês. E se tiver mais opções, a gente está saindo aí. E quero mandar um abraço para todo mundo aí que participou aí na live, o pessoal lá de Capanema, o Emerson também da Cataratas S.A., todo mundo que está escutando, um grande abraço. E foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado aí pela Legal. oportunidade. Nós que agradecemos. Isso, Alexandre. Isso, nós que agradecemos. Um abraço também para a Isabelle, que sugeriu a pauta Isso. da outra vez e fez essa produção toda com vocês. Com a equipe dela, né? é. Inclusive. Então, muito obrigado aí pela Foi um grande participação. prazer. E na próxima a gente aumenta o nível do desafio, Moacir. Opa! Não, vamos sim. Não, mas ó, tá de parabéns, né? Tá de parabéns, Marcelo. E realmente, né? Preservar sempre a natureza, atrair sempre, com certeza, essas aves maravilhosas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, pessoal. Tenha um bom dia aí, Marcelo. É isso, Moacir. Eles passarão, eu passarinho. Exatamente, já dizia o poeta. Marco Zero, onde tudo começa.